Eu gostaria de dizer que eu, acompanhado de 14 vereadores, vamos agora a uma delegacia de polícia prestar queixa e fazer um boletim de ocorrência. Há uma série de parlamentares desta casa que está sofrendo ameaças, inclusive de vida. Eu gostaria de dar uma declaração muito séria. O meu advogado, Dr. Ricardo, recebeu uma ameaça, uma mensagem de um secretário estadual do governo de Minas Gerais, questionando se ele estaria enfrentando, exercendo a minha defesa. Há um secretário municipal dessa prefeitura ameaçando vereadores desta casa. Eu estou ladeado de colegas que estão sendo perseguidos em suas casas, cujos telefones não param de tocar, com ofertas de dinheiro, com ofertas de cargo, com oferta de vantagens para se posicionar nessa casa. Nós vamos solicitar duas coisas ao governo estadual de Minas Gerais: a apuração da participação de membros do governo estadual interferindo na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Vamos solicitar, são três coisas: o encontro com o vice-governador Matheus Simões, do Partido Novo, que foi vereador desta casa, para que nós denunciemos formalmente a ele o que está acontecendo no seio do governo estadual, com uma tentativa de interferência nesta casa. E vamos pedir ao comando da Polícia Militar de Minas Gerais a proteção para 14 parlamentares desta casa, que estão sofrendo ameaças, perseguições. Em especial, eu vou querer uma proteção policial militar para o vereador Gilson Guimarães, líder de comunidade, morador da serra dessa cidade, que está sofrendo perseguições políticas e que pode mostrar para você telefonemas. Eu quero destacar dois personagens que ligaram para esses vereadores com ameaças. O ex-vereador desta casa, o Wellington Magalhães, e o ex-vereador desta casa, Léo Burguês. Temos aqui as ligações em todos os telefones para comprovar. Temos mensagens enviadas, mas, sobretudo, das várias ameaças que esses parlamentares estão sofrendo, eu destaco o caso do vereador Gilson Guimarães, que está sendo perseguido. Minha solidariedade a você. Obrigado. E minha solidariedade a todos os colegas. Eu já informo, portanto, que nós vamos solicitar a proteção de policiais militares à Câmara Municipal e aos parlamentares, o encontro com o vereador Matheus Simões e as ameaças ao meu advogado por parte de um secretário estadual. Perfeito? Esta é a primeira declaração. Nós estamos saindo aqui em conjunto para uma delegacia de polícia para prestar um boletim de ocorrência com as ameaças que nós estamos recebendo. Eu quero alertar a população de Belo Horizonte. O parlamento, a Câmara Municipal de Belo Horizonte está sob ataque. Querem, de qualquer jeito, submeter a Câmara Municipal aos caprichos. Segundo ponto que eu quero destacar aqui: o senhor prefeito Fouad Noman ofereceu vantagens financeiras e de cargo na Prefeitura de Belo Horizonte para os vereadores que estão aqui. O senhor prefeito conversou com um empresário ligado ao Partido Novo, ameaçando este empresário de que se os 3 vereadores do Partido Novo, vereadora Marcela Trópia, vereador Braulio Lara e vereadora Fernanda Pereira Altoer, não se posicionassem a favor da prefeitura, ele iria prejudicar este empresário. O senhor prefeito municipal de Belo Horizonte está agindo de uma maneira incompatível com o cargo. Quando eu fui eleito nessa casa, as pessoas disseram que eu atuaria para abrir um processo de impeachment contra ele. Eu fui, assim que fui eleito aqui, à sala dele, e disse que se dependesse de mim isso não aconteceria, porque eu não gosto de usurpar cargos alheios.
Terceiro ponto que eu quero esclarecer com muita tranquilidade para todos vocês. A sessão plenária de hoje foi conduzida com todo respeito ao regimento interno e à lei orgânica do município. Se alguém tiver qualquer dúvida sobre o que aconteceu aqui hoje, por favor, enviem um ofício. Eu não vou dizer que foi correto, apenas. Eu quero que vocês enviem um ofício a quem estava aqui assessorando a sessão. O diretor do Legislativo, Lucas Leal. A assessoria desta casa é toda concursada. Não tem aqui nenhuma pessoa comissionada. As pessoas aqui, elas têm respeito ao cargo, à sua posição. Portanto, tudo que aconteceu aqui hoje foi regimental e respeita a lei orgânica. Eu quero agradecer, sobretudo, a todos os 40 colegas vereadores que estiveram aqui hoje nesse dia muito difícil. E dizer que, de fato, é um dia muito triste para Belo Horizonte. Porque o que está acontecendo aqui é uma farsa completa. Uma farsa completa. Não há problema em abrir um pedido de cassação contra mim. Isso é regimental. A questão é que esse pedido não tem o menor embasamento jurídico. Queria só deixar claro sobre essa questão do secretário de Estado, que é uma acusação muito grave. Muito. Queria saber se o senhor pode dar nomes ao secretário e só explicar que ficou meio dúbio se ele ligou para avisar alguma coisa do advogado ou se foi o secretário de Estado que ameaçou o seu advogado. O secretário de Estado do governo de Minas Gerais mandou uma mensagem para o meu advogado questionando se ele iria ficar contra ele. Se ele iria ficar contra ele. A compreensão é uma ameaça ao meu advogado constituído de um secretário estadual do governo de Minas Gerais. Isso é gravíssimo e eu vou levar essa denúncia pessoalmente ao meu amigo e ex-vereador desta casa, vice-governador Matheus Simões. O secretário é Marcelo Alves. Eu não vou comentar nomes aqui. Mas isso é um questionamento ou uma ameaça, presidente? Não. Eu vou comentar isso nos autos. Então tem mais coisas além disso? Sim. Nós vamos fazer as denúncias e eu quero me encontrar com o vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões, assim que ele chegar ao Brasil. Presidente, agora vamos ao ponto principal aqui. O senhor já até citou aqui, que está na imprensa. Vários deputados contrários ao senhor disseram que o senhor tentou prolongar essa sessão até o prazo limite aqui regimental para tentar ganhar tempo. A palavra dele, isso são aspas deles. Para segunda-feira, para os seus advogados tentarem recurso na justiça e tudo mais. O senhor considera que respeitou os ritos, o regimento aqui da casa, que o senhor tentou alongar essa sessão de alguma forma, os seus aliados também? Todo o rito foi respeitado. Todos os artigos do regimento interno da Câmara Municipal de Belo Horizonte foram respeitados e qualquer um de vocês, profissionais da imprensa e sociedade, que tiverem dúvidas sobre o rito que se deu nessa segunda-feira, podem questionar diretamente o agente responsável, que é o senhor Lucas Leal, diretor de processo legislativo da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Não precisa acreditar em mim, basta falar com o servidor concursado. Aqui, ó, nós ficamos cercados de pessoas que entendem do regimento interno. Qualquer dúvida que os senhores tiverem, podem fazer um questionamento formal para quem é responsável dessa área. Nessa toada, vai ser aberto processo contra você na segunda-feira. Dá para reverter até lá? Eu não tenho problema nenhum, Alessandra Mello, com a abertura de um processo de cassação. Isso é regimental. Inclusive, se for aberto um processo de cassação contra mim, ao longo de 90 dias, no máximo, eu gostaria que todos vocês estivessem presentes todos os dias dessa comissão processante. Porque vai ser muito tranquilo para mim desmontar essa farsa montada. O que está se tentando de maneira muito mais grave não é isso. É porque não há previsão nem regimental, nem da lei orgânica para, em caso de abertura de cassação de um mandato de vereador, no caso um presidente, instituir uma outra votação que não está na pauta para o afastamento do presidente da sua função na mesa diretora. Isto não é previsto no regimento interno da Câmara, não é previsto na lei orgânica do município em lugar nenhum e já possui várias decisões judiciais contrárias a ele. Em relação à abertura de processo de cassação, Alessandra, isso é regimental. Os vereadores alegam que, pelo exemplo de Eduardo Cunha, que quando foi vítima de impeachment teve que deixar o cargo, que seria uma similaridade, o senhor teria que deixar também para não influenciar o processo. Não existe impeachment de deputado federal e tudo que eu estou dizendo aqui é uma questão regimental.
se não existe no regimento, se não existe na lei orgânica, é uma invencionice. Eu vou dar um exemplo muito simples. Hoje, no microfone, um determinado vereador disse que houve aqui um descumprimento dos ritos e do regimento interno. De imediato, eu questionei o diretor do processo legislativo. Ele disse que não houve. Outro vereador disse que eu teria aceito um pedido de questão de ordem sem que o vereador citasse o artigo específico do regimento. Eu questionei a mesa, a diretoria do processo legislativo, e ficou muito fácil perceber que isso não aconteceu. Então, o que eu digo para vocês, não dá para acreditar no que um vereador ou outro fala. Não. O que a gente tem que fazer é seguir a regra, a lei, o regimento, a lei orgânica, tudo isso. Os vereadores falam o senhor ficar no cargo, o senhor poderia interferir. Eles citaram até a questão das recentes exonerações que têm acontecido na casa, que seriam indicações da deputada federal Nelly Aquino. Qual que é a avaliação do senhor sobre... As demissões feitas na casa são indicações da vereadora Nelly Aquino? Da deputada federal Nelly Aquino? As pessoas que estavam trabalhando aqui eram dela? Eram indicações dela? Vocês têm ciência disso? Eu não tenho ciência. Eu não tenho ciência. Porque o que acontece é que quando eu assumi a presidência, as pessoas sabem o meu perfil em relação aos cargos de livre nomeação. Não sou uma pessoa voltada para a nomeação de cargos. Então, se vocês verificarem, quando eu tomei posse como presidente, a maior parte dessas pessoas já estava na função e foi mantida. Nomeações, exonerações são normais de qualquer órgão. Por exemplo, eu me recordo que após a participação de alguns vereadores em CPI, o prefeito, Fuad Noman, começou uma série de exonerações na prefeitura. Eu não diria que ele fez isso para retalhar algum vereador. Nomeações, exonerações acontecem sempre. Isso é da regra do dia, da regra do jogo. Pessoas entram, pessoas saem. E eu que gostaria de saber, se existia aqui na casa alguém, algum cargo de indicação da deputada federal Nelly Aquino, eu gostaria de saber quais são. Eu nunca tive notícia em relação a isso. Eu simplesmente mantive a estrutura que tinha, porque a Câmara tem um quadro de servidores e um quadro de pessoas aqui muito bom de trabalho, muito bom de serviço. Vocês sempre foram aliados, né? Sim. Muito próximos, assim. O que aconteceu ali que quebrou, talvez, essa relação? Como que você avalia? Olha, na última semana, a Câmara recebeu um pedido de cassação meu por parte do Partido Democrático Trabalhista. O corregedor, então, esse corregedor me ligou para avisar que aquilo tinha chegado. Eu tive notícias que esse pedido foi arquivado. E no dia seguinte, ele me ligou para avisar que foi pressionado por um grupo político a tomar outra medida. E fez um boletim de ocorrência contra um dos assessores da casa. Eu questionei ao procurador-geral aqui da Câmara Municipal, que estava junto com esse assessor dentro da sala, e ele se manifestou dizendo que não houve nenhum tipo de coação, nenhum tipo de ameaça, e que a assessoria deste vereador assinou de livre vontade. Eu confio, portanto, na fala desse procurador aqui da casa, que também é concursado. Quando este corregedor, tem um pedido de cassação contra ele, que inclusive foi o motivo da discussão aqui hoje no plenário, e por isso talvez muito extensa, porque gerou muita controvérsia, é também uma ordem do regimento interno afastar então esse corregedor-geral da sua função, para que alguém que tem um pedido de cassação não exerça a corregedoria. E por isso eu nomeei, inclusive, uma pessoa do mesmo partido dele, para manter até uma certa isonomia, que é a vereadora Heloíde Gonçalves, que inclusive está tocando, no momento, salvo engano, um contra o vereador Wilsinho da Tabu. Recebemos juntos ontem várias professoras, diretoras de escola, porque o vereador Wilsinho da Tabu é acusado por essas pessoas de bater numa professora em plena escola, de invadir uma escola sem autorização, de filmar crianças numa apresentação de crianças cegas, inclusive. Eu não tenho um juízo sobre isso. Nós, corregedora e eu, solicitamos à Prefeitura e à Secretaria de Educação as imagens dessa escola para a gente tentar esclarecer esse caso. Acho que é esse o pedido que tem. Isso, tem ainda o do próprio ex-corregedor Marcos Crispim. E a corregedora já notificou ambos para eles se explicarem. Presidente, só um ponto. Se o senhor está dizendo que o corregedor assinou
de livre e espontânea vontade ao arquivamento contra o senhor, a gente está falando, então, o senhor, professor de Direito, pode dizer de denunciação caluniosa, né? Exato. O vereador foi, inclusive, denunciado. Há um boletim de ocorrência contra ele, por parte do assessor da Câmara, que ensejou o pedido de cassação dele, que está sendo analisado em plenário. E é muito importante entender esses fatos. Vamos relembrar. Eu operei, né, eu já disse para vocês, na quarta passada eu fiz uma cirurgia dos cornetos do nariz e na quinta eu estava de cama. E como eu ainda estava trabalhando, ou seja, a assessoria, as pessoas têm que levar uma papelada para eu assinar, voltar, assina, volta. Estava na cama quando eu atendi o corregedor na sexta, né? Não, na quinta-feira ele me liga, fala, ó, chegou a denúncia, o pedido do PDT. Pum, foi perfeito. Depois disso, ele me informa, olha, tá, não sei o que e tal, e de repente eu sei que foi arquivado. Quem estava na sala do próprio vereador é um servidor concursado dessa casa, é um procurador-geral. Eu perguntei, aconteceu algum tipo de coação? Ele, absolutamente não, vereador. Aconteceu tudo lá de livre e espontânea vontade. E ele disse isso para mim, não sozinho. Tinham várias pessoas que viram ele dando essa declaração. Eu tenho que confiar no corpo técnico da minha casa, no que eles dizem. Então, quando um procurador me fala que não houve, eu falei, uai. E aí, quando o vereador me liga no dia seguinte para falar que o grupo pressionou, que ele teve que voltar atrás. Vejam bem, essa história é muito curiosa, porque quando ele fala que o assessor assinou de maneira forçada, as pessoas, talvez na população, imaginem que é uma assinatura falsa. Não, a assinatura é digital. Então, cada vereador aqui da casa tem um token, que é um dispositivo. Esse token tem que ser inserido no computador e uma senha tem que ser digitada. Senha que só o vereador sabe. Se o vereador disponibiliza a senha dele, aí nós temos um problema. E imagine se um assessor vai conseguir forçar um assessor a colocar um token e depois digitar a senha. E quem me confirma que isso não aconteceu é o procurador-geral da casa. E aí, eu acredito que essa história toda deve e precisa ser esclarecida. Quanto à deputada federal Nelly Aquino, eu não sou homem nem rancoroso e nem que tem sentimentos ruins no coração. Eu acho que ela que tem que esclarecer os motivos dela. Perfeito? Só uma outra questão. Teve essa semana uma divergência até dentro da Câmara de Pareceres sobre um possível afastamento da Procuradoria e da Diretoria Legislativa. Como Sim. você vê essa questão dentro da própria casa, né? Uma divergência de entendimento? Bom, foram duas procuradoras que chegaram à nossa sala e disseram que todos os procuradores iriam se manifestar. Então, é isso, entendeu? Ou seja, eu confio nos servidores da casa. Qualquer dúvida, acho que vocês têm que questionar eles próprios. Vereador, e essa denúncia também feita pelo Juliano Lopes, protocolada no processo, que diz que o senhor teria ameaçado a procuradora adjunta para mudar o parecer da servidora Kelly? É simplesmente vocês perguntarem à procuradora se isso aconteceu. A procuradora foi procurada por nós pela internet, não respondeu. Pois é, vejam bem, você tem uma terceirizada de indicação, né? Ou seja, uma terceirizada, que não é uma concursada da casa, dizendo algo. E aí você tem todo o corpo de procuradores da casa que assinaram uma nota. Veja bem, são quantos que assinaram? 6 procuradores. Não me parece plausível que 6 procuradores da casa, que sequer estavam aqui, porque vocês sabem que eles estão, né, num prédio próximo, tenham se sentido ameaçados e tenham tido a vontade de assinar algum documento. Mas eles é que têm que responder. Porque eu não ameaço ninguém, eu não faço ameaça. Agora, presidente, o senhor falou, voltando um pouquinho antes para esclarecer, o senhor falou que um secretário municipal ameaçou, tentou chantagear alguns vereadores. Quem seria esse secretário? E ele é ligado ao grupo político do Marcelo Aro? O senhor pode... Acho que as pessoas vão ligar os pontos. E, Gilson, eu acho que você tem que falar um pouco das ameaças que você está sofrendo.